Como um homem de 42 anos que dedicou a maior parte da vida estudando física, devo admitir que tinha um grande equívoco. Eu acreditava que todo objeto tem uma única trajetória pelo espaço, um único caminho. Mas neste vídeo, vou provar para você que isso não é verdade. Na verdade, tudo está explorando todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo. Vamos iniciar com um experimento mental simples. Digamos que você está na praia quando de repente vê seu amigo lutando na água. Você quer ir ajudá-lo o mais rápido possível, então qual caminho você deve tomar para chegar lá? O caminho mais curto é uma linha reta, então você poderia ir diretamente em direção a ele, mas você pode correr mais rápido do que pode nadar, e este caminho requer mais natação. Alternativamente, você poderia correr pela praia para reduzir a distância através da água. Mas agora a distância total é maior do que precisa ser. Então, o caminho ótimo, descobre-se, está em algum lugar entre os dois. Depende exatamente das suas velocidades de corrida e natação. Agora, você pode reconhecer essa relação matemática porque é a mesma lei que rege a luz passando de um meio para outro. Então, a luz também toma o caminho mais rápido do ponto A ao ponto B. O estranho nisso é que, como humanos, podemos ver para onde queremos ir e então descobrir a rota mais rápida. Mas e a luz? Ou seja, como a luz sabe viajar para minimizar seu tempo de percurso? Nesse momento cometo um equívoco, acendo um laser. A luz apenas segue em uma direção. Eu jogo uma bola. A bola apenas segue em uma direção. Sabe? Eu teria respondido. Não há nada de estranho nisso. A luz parte do ponto A em alguma direção. E um pouco depois encontra um novo meio. E devido a interações locais com esse meio, ela muda de direção, terminando no ponto B. Se você descobrir que, de todos os caminhos possíveis, a luz levou o menor tempo para ir de A para B, eu não pensaria que estava otimizando algo. Eu pensaria que é isso que ocorre quando a luz segue as regras locais. Mas agora vou provar para você que a luz não se propaga em apenas uma direção. Em vez disso, ela realmente explora todos os caminhos possíveis. E o mesmo é verdade para elétrons e prótons, todas as partículas quânticas. Então, o fato de vermos as coisas em trajetórias bem definidas é, de certa forma, a ilusão mais convincente que a natureza já criou. E a maneira como isso funciona se resume a uma quantidade conhecida como ação. Em um vídeo anterior, mostramos como um cientista obscuro, Maupertuis, fez uma proposição ad hoc de que deveria haver uma quantidade chamada ação, que ele definiu como massa vezes velocidade vezes distância. E ele afirmou que tudo sempre segue o caminho que minimiza a ação. Hamilton mostrou mais tarde que essa ação é equivalente à integral ao longo do tempo da energia cinética menos a energia potencial. A ação era útil e uma maneira alternativa de resolver problemas de física, especialmente quando as leis de Newton se tornam muito pesadas. Mas então, por volta da virada do século XX, a ação apareceu no coração de uma revolução científica, o nascimento da mecânica quântica. Tudo isso começou com a iluminação elétrica na Alemanha. Pense em como era nos anos 1890, certo? A eletricidade se tornou mais acessível, principalmente nas cidades, assim como as lâmpadas. Elas eram as novas tendências da moda. A Alemanha desejava trocar todos os postes de gás por lâmpadas elétricas. Uma questão crucial era como maximizar a luz visível emitida por um filamento incandescente. Cientistas de um instituto de pesquisa alemão, o PTR, estudaram quanta luz diferentes materiais emitiam em função da temperatura. Sob baixas temperaturas, cada material emitia seu espectro característico, sobretudo no infravermelho. Mas acima de cerca de 500 graus Celsius, todos os materiais começaram a brilhar da mesma maneira, com uma distribuição quase idêntica de luz. Quanto mais quente o objeto, mais energia era emitida em todos os comprimentos de onda, e o pico da distribuição se deslocava para a esquerda. Mas eles ainda não compreendiam a teoria por trás disso. Então esse era o próximo passo, certo? Se você pode entender como funciona teoricamente, então pode usar essa teoria para potencialmente projetar seus produtos. Eles imaginaram o objeto mais simples possível, que absorveria toda a luz que caísse sobre ele. E emitir perfeitamente radiação com base em sua temperatura. Eles chegaram a um buraco em um cubo de metal.
Este buraco é um corpo negro perfeito, pois qualquer luz que incida sobre ele entrará diretamente, saltará por dentro e será absorvida. Isso também o torna um emissor perfeito. Qualquer radiação dentro do cubo pode escapar pelo buraco sem impedimentos. Os teóricos argumentaram que os elétrons nas paredes do cubo se moveriam emitindo ondas eletromagnéticas. Essas ondas então ricocheteariam nas outras paredes. Quando você tem duas ondas da mesma frequência, onde uma viaja para a direita e a outra para a esquerda, elas podem interferir de tal maneira que criam lugares onde não há amplitude de onda, esses são os nós, e lugares onde há amplitude máxima de onda, os antinós. Ondas assim são chamadas de ondas estacionárias, porque elas realmente não se movem para a esquerda ou direita. Dentro de uma cavidade com tempo e reflexões suficientes, apenas ondas estacionárias sobrevivem. Todas as outras se anulam. Então, um tipo de ordem emerge do caos. Em duas dimensões, as ondas estacionárias se assemelham a isso. Para comprimentos de onda mais curtos ou frequências mais altas, você pode encaixar cada vez mais modos de vibração diferentes dentro deste cubo. Assim, em 3 dimensões, o número total de modos é proporcional ao cubo da frequência ou 1 sobre o cubo de lambda. A expectativa era de que haveria cada vez mais ondas dentro do cubo quanto menor o comprimento de onda. Isso levou diretamente à lei de Rayleigh-Jeans. Em comprimentos de onda mais longos, ele se ajustava bem aos dados experimentais. Mas em comprimentos de onda mais curtos, a teoria divergia do experimento. De fato, previa que nos menores comprimentos de onda, uma energia infinita seria emitida. Isso, por razões óbvias, ficou conhecido como a catástrofe ultravioleta. A pessoa que resolveu esse problema foi Max Planck. Planck quase não conseguiu estudar física. Porque quando ele tinha 16 anos, ele foi até seu professor e perguntou: "Bem, talvez eu pudesse fazer uma carreira em física." Seu professor respondeu que seria melhor ele pesquisar outro campo, pois a física era essencialmente uma ciência completa. Sabe, havia apenas alguns pequenos problemas que eles tinham que resolver. Mas além disso, acabou. Mas Planck não ouviu. Em 1897, ele já era professor, e nos próximos 3 anos lutou para encontrar uma explicação teórica para a radiação de corpo negro. Ele tentou abordagem após abordagem, mas não importava o que ele tentasse, nada funcionava. Ele disse que estava pronto para sacrificar todas as suas convicções prévias sobre as leis da física. Então, em um, entre aspas, ato de desespero, ele fez algo que ninguém havia pensado em tentar. De acordo com a física clássica, a energia de uma onda eletromagnética depende apenas de sua amplitude, não de seu comprimento de onda ou frequência, e pode assumir qualquer valor arbitrário. Assim, qualquer átomo emitiria luz de qualquer comprimento de onda com uma quantidade ínfima de energia. Mas Planck tentou restringir a energia para que ela só pudesse vir em múltiplos de uma quantidade mínima, um quantum. E ele fez a energia de um quantum diretamente proporcional à sua frequência, e igual a HF, onde H é apenas uma constante. Pense no que isso faz com a radiação que vem do corpo negro. Em uma certa temperatura, os átomos na cavidade possuem diversas energias. Alguns têm um pouco, poucos têm muito, e a maioria tem sua energia em algum lugar no meio. Para a radiação de baixa frequência e comprimento de onda longo, a energia HF de um quantum é pequena, então todos os átomos têm energia suficiente para emitir este comprimento de onda, e o espectro corresponde muito bem à previsão de Rayleigh-Jeans. Porém, em comprimentos de onda menores e frequências maiores, a energia de um quantum aumenta. E agora? Nem todos os átomos têm energia suficiente para emitir esse comprimento de onda. É por isso que o experimento diverge da previsão clássica. O espectro atinge um pico e depois começa a cair, porque cada vez menos átomos têm energia suficiente para emitir um quantum dessa radiação. E chega um ponto em que nenhum dos átomos tem energia suficiente para emitir um quantum. Então aqui, o espectro deve cair para 0. Com essa abordagem, Planck obteve uma nova fórmula para o espectro de radiação. Agora, tudo o que restava para ele fazer era ajustar o parâmetro H, e quando ele o fez corretamente, sua fórmula se alinhou perfeitamente com o experimento.
Mas ele estava meio perturbado com sua própria fórmula, porque para ele era apenas um truque matemático. Ele não tinha ideia de por que funcionava, era puramente formal. E mais importante, ele não tinha ideia do que esse H representava. Quero dizer, ele havia introduzido uma nova constante física sem qualquer motivo. Ele escreveu: uma interpretação teórica tinha que ser encontrada a qualquer custo, não importa quão alto. Então, a partir daquele momento, ele se dedicou a encontrar uma. Ele refletiu mais tarde que, após algumas semanas do trabalho mais árduo da minha vida, a luz veio à escuridão e uma nova perspectiva inimaginável se abriu diante de mim. Ele introduz o que agora chamamos de constante de Planck, e ela tem unidades de ação. A constante de Planck é um quantum de ação. Planck propôs mais tarde que sempre que qualquer mudança acontecesse na natureza, seria algum múltiplo inteiro deste quantum de ação. Então é meio assustador. Essa descoberta que faz a bola começar a rolar em direção à teoria quântica traz a ação, não a energia e nem a força. A ação. Isso dá uma dica. No início, o quantum de ação recebeu pouca atenção. Até que um funcionário de patentes de 26 anos entrou em cena. Em 1905, Albert Einstein afirmou que a teoria de Planck não era apenas um truque matemático. Estava nos dizendo que a luz realmente vem em pacotes discretos ou fótons, cada um com uma energia HF. Einstein explicou o efeito fotoelétrico, no qual a luz ejeta elétrons do metal apenas quando a frequência é suficientemente alta, usando essa percepção. Se a frequência for muito baixa, nenhum elétron será emitido, independentemente da intensidade. A ideia de quantização se espalhou. 8 anos depois, Niels Bohr estava tentando entender como um átomo é estável se tem uma carga positiva no centro e elétrons negativos girando ao redor dele. Por que eles não espiralam para o núcleo, irradiando sua energia durante o processo? E o que ele quer fazer é, ele diz, há algo estranho sobre algo ser discreto. Essa parece ser a nova, ambígua, estranha lição do novo quantum de ação. Bohr percebe que, à medida que o elétron gira em torno do núcleo, ele tem um momento angular. Massa vezes velocidade vezes raio. Portanto, o momento angular tem as mesmas unidades que a ação. Então, sem motivo aparente, ele decide discretizar o momento angular orbital? Ele afirma que o momento angular do elétron só pode estar em 1, 2 ou 3 unidades da quantidade h. Quando se fala de movimento em um círculo, os fatores 2π entram em jogo, então na verdade é nh sobre 2π, o que agora chamamos de nh cortado. Isso surge do nada. Parece que absolutamente não há uma boa razão para que o momento angular seja quantizado. Mas ao fazer isso, Bohr encontra os níveis de energia corretos do átomo de hidrogênio. Quando um elétron salta de uma órbita mais alta para uma mais baixa, a diferença de energia é emitida como um fóton de uma cor específica de luz, reproduzindo exatamente o espectro do hidrogênio. Isso foi algo bastante surpreendente para se descobrir. Eu acho que realmente foi convincente. Pegue uma quantidade com unidades de ação e aplique algum tipo de discretização-quantização ad hoc a ela. Apesar de ter funcionado incrivelmente bem, ninguém conseguia compreender. Isso até 11 anos depois. Para seu doutorado, Louis de Broglie estava contemplando as recentes descobertas em física. Sua grande percepção foi que se a luz pudesse ser tanto onda quanto partícula, então talvez as partículas de matéria também pudessem ser ondas. Ele propôs que tudo, elétrons, bolas de basquete, pessoas, absolutamente tudo, tem um comprimento de onda. E ele definiu esse comprimento de onda de maneira análoga à luz, como a constante de Planck dividida pelo momento da partícula, ou massa vezes velocidade. Agora, se um elétron é uma onda, a única maneira de ele permanecer ligado a um núcleo em um átomo é se existir como uma onda estacionária. Isso requer que um número inteiro de comprimentos de onda se encaixe na circunferência da órbita. Você poderia ter 1, 2, 3 ou mais comprimentos de onda. Então a circunferência 2πr deve ser igual a algum múltiplo n vezes o comprimento de onda. Substituindo a expressão de de Broglie para o comprimento de onda, obtemos 2πr igual a nh sobre mv.
Mas podemos rearranjar isso para obter que MVR, o momento angular, seja igual a NH sobre 2π. Isso é precisamente a condição de momento angular quantizado de Bohr. Mas agora temos uma boa razão física para isso ser quantizado. Os elétrons são ondas e devem existir como ondas estacionárias para estarem ligados em átomos. Porque eles querem ter interferência construtiva de uma órbita estável de volta. Isso é excelente. É possível elaborar uma dissertação com base nisso. A natureza ondulatória dos objetos quânticos implica que eles não possuem mais uma única trajetória no espaço. Em vez disso, devem explorar todas as possibilidades. Agora, eu pensei e ensinei o experimento de dupla fenda centenas de vezes sem perceber completamente essa implicação. No experimento de dupla fenda, eu sinto que mentalmente estou dizendo: o feixe não é perfeitamente reto e vai interceptar ambas as fendas, pois elas estão muito próximas, sabe? Mas então eu ouvi essa história sobre um professor ensinando o experimento de dupla fenda, e isso torna tudo tão claro. O professor inicia explicando a configuração. Elétrons são disparados individualmente através de duas fendas e detectados em uma tela. Como você não pode dizer com certeza por qual fenda a partícula passou, a mecânica quântica nos diz que ela deve passar por ambas ao mesmo tempo. Então, para obter a probabilidade de encontrar uma partícula em algum lugar na tela, você soma a amplitude da onda que passa por uma fenda com a amplitude da onda que passa pela outra fenda e eleva ao quadrado. E foi quando um aluno levantou a mão. E se você adicionar uma terceira fenda? Para calcular a probabilidade, basta somar as amplitudes das ondas que passam por cada uma das três fendas. O professor queria continuar, mas então o aluno interrompeu novamente. E se você adicionar uma quarta e uma quinta fenda? O professor, que agora claramente está perdendo a paciência, responde: acho que está claro para toda a classe que você apenas soma as amplitudes de todas as fendas, é o mesmo para 6, 7, etc. Mas agora o aluno audacioso usou sua vantagem. E se eu fizer fendas infinitas? De modo que a tela desapareça e então eu adicione uma segunda tela com fendas infinitas e uma terceira e uma quarta. O ponto do aluno estava claro. Mesmo quando não estamos fazendo um experimento de dupla fenda, quando é apenas luz ou partículas viajando pelo espaço vazio, elas devem estar explorando todos os caminhos possíveis. É assim que a matemática funcionaria se você tivesse infinitas telas, cada uma com infinitas fendas. Você tem que somar a amplitude de cada fenda. É assim que funciona. Segundo a história, o estudante era Richard Feynman, e enquanto a história é inventada, a lógica é impecável. Se você acredita no experimento da dupla fenda, em que é possível dizer por qual das duas fendas a partícula passou, então deve considerar a possibilidade de que ela passe por ambas. Pela mesma lógica, sempre que uma partícula vai de um lugar para outro, você deve considerar todos os caminhos possíveis que ela poderia tomar, incluindo aqueles que ultrapassam a velocidade da luz, voltam no tempo e até mesmo vão até o Sol e retornam. Não posso ir ao Sol e voltar. Você tem que restringir para ser local, certo? Então, a matemática não faz isso. Quer dizer, você poderia ver isso apenas no experimento de dupla fenda, certo? Vamos pensar na luz, porque então não acontecem coisas esquisitas com a velocidade. Se você disser que um caminho interfere com o outro, então as distâncias são diferentes. Certo. É evidente que eles não podem ter a mesma velocidade. Então você precisa considerar caminhos que têm velocidades diferentes. O método de Feynman de fazer mecânica quântica sugere que tudo que se desloca está conectado de todas as formas possíveis. A internet também é assim, nos conectando a qualquer coisa, lugar e momento. Pelo menos em teoria. Ainda existem barreiras artificiais como geobloqueios e restrições de país que bloqueiam partes da internet. Felizmente, o nosso patrocinador de hoje, NordVPN, pode ajudar a derrubar essas barreiras. Basta se conectar a um dos milhares de servidores deles, por exemplo, este nos Estados Unidos, e parecerá que você está acessando a internet de lá. A equipe e eu viajamos muito para gravar esses vídeos e usar uma VPN faz toda a diferença.
Isso nos permite acessar sites de notícias e artigos necessários, independentemente de onde estejamos no mundo. Adoro que a NordVPN me permite acompanhar como os Canucks estão se saindo no Canadá. Não muito bem no momento. Os Canucks têm uma verdadeira chance de ganhar a taça este ano. Para experimentar o NordVPN, inscreva-se em nordvpn.com/veritasium. Clique no link da descrição ou escaneie o código QR. E ao fazer isso, você ganhará um grande desconto em um plano de 2 anos, além de 4 meses de bônus grátis. É a melhor oferta, com 30 dias de teste ou a devolução do dinheiro. Para experimentar sem riscos, acesse nordvpn.com/veritasium. Quero agradecer a NordVPN por patrocinar esta parte do vídeo, e agora vamos voltar à maneira louca de Feynman de fazer mecânica quântica. Segundo Feynman, sempre que uma partícula, fóton ou até mesmo um objeto macroscópico se move de um ponto a outro, há alguma chance de tomar qualquer caminho. E por mais absurdo que possa parecer, ele descobriu que precisamos incluir todos esses caminhos em nosso cálculo, onde cada caminho tem o mesmo peso. Então por que não vemos todos esses caminhos loucos? Isso ocorre porque ainda é necessário somar as amplitudes. Simplifiquemos considerando apenas 3 caminhos. Então, aqui está o que vamos fazer. Primeiro vamos pegar este aqui. Quando a onda de partículas começar a segui-lo, iniciamos um cronômetro. Ele gira e gira muito rápido, e quando chega ao ponto final, apertamos parar. Faremos o mesmo para os outros 2 caminhos. E então somamos as setas, elevamos o resultado ao quadrado, e isso é então proporcional à probabilidade de a partícula ter tomado esses caminhos para chegar lá. Neste caso, a seta e o quadrado são bem pequenos, então a probabilidade da partícula ir de 1 para 2 por esses caminhos é baixa. Compare isso com esses 3 caminhos, por exemplo. Agora a seta está bem maior. Isso é importante, quanto maior a seta resultante, maior a probabilidade de esse evento acontecer. Agora, nesses exemplos, o cronômetro não está realmente medindo o tempo. Em vez disso, ele mede algo chamado fase. Assim como no experimento de dupla fenda, quando uma onda toma um caminho diferente do ponto 1 para o 2, ela acabará lá com uma fase diferente. E essa fase é o que determina a amplitude da onda naquele ponto. Matematicamente, podemos escrever a amplitude, nosso cronômetro, como E elevado a Iφ, onde Φ é a fase. Conforme a onda de partículas segue um caminho, sua fase aumenta, enrolando o vetor ao redor. Então agora a grande questão é quanto a fase muda para cada caminho. Para responder, dividimos o caminho em várias seções muito pequenas, tão pequenas que são praticamente retas. Então, em cada seção, a onda de partículas percorre uma distância ΔX em um tempo ΔT, e o aumento da fase é fácil de calcular. Depende apenas do comprimento de onda e da frequência da onda. Para encontrar o aumento total da fase para todo o caminho, basta somar os pequenos aumentos de fase de cada seção individual. Mas podemos substituir lambda por h sobre mv de de Broglie, e usando E igual a hf, podemos substituir pela frequência. Também podemos simplificar escrevendo h sobre 2π como h cortado para obter essa expressão. Então podemos levar ΔT para a direita, e se tornarmos ΔT infinitamente pequeno, então podemos substituir essa soma por uma integral. Mas agora dx por dt é apenas velocidade, então podemos escrever isso como mv ao quadrado. No caso mais simples, a energia total é a soma da energia cinética com a energia potencial. E substituindo isso, ficamos com a integral ao longo do tempo da energia cinética menos a energia potencial. Mas espere um segundo, isso é apenas a ação clássica. Então é a ação que determina o quão rápido o cronômetro gira. Conforme a partícula se move ao longo de uma trajetória, sua ação aumenta, e é isso que aumenta a fase. E o que é importante notar é que o h cortado é minúsculo. É aproximadamente 10 elevado a menos 34 joules segundos, muito menor que a ação de qualquer objeto cotidiano.
Isso significa que a fase de objetos comuns em caminhos comuns gira zilhões de vezes, eventualmente apontando em alguma direção aleatória. Se você considerar um caminho um pouco diferente, a ação pode variar em 0,01 joules segundos. Isso não parece muito, mas divida pelo H cortado, e a seta girará mais 10 elevado a 32 vezes. Então, novamente, ela apenas apontará em alguma direção aleatória. Isso é o que acontece com quase todos os caminhos possíveis, então quando você soma as fases, elas simplesmente se cancelam, elas interferem destrutivamente. A única exceção é para os caminhos mais próximos ao caminho de menor ação, porque esses caminhos estão em um mínimo. Então, se você fizer pequenas alterações no caminho de primeira ordem, a ação não muda. Dessa forma, para caminhos próximos ao de menor ação, suas setas apontam praticamente na mesma direção. Eles interferem construtivamente e é por isso que esses são os caminhos que vemos. Isso explica como a luz sabe para onde ir. Quer dizer, ela não sabe. Ela explora todos os caminhos possíveis. Porém, os caminhos que vemos são aqueles que interferem construtivamente. E esses são os caminhos de menor ação. Então, na verdade, é assim que a mecânica clássica surge da mecânica quântica. É por isso que uma bola segue a trajetória que segue, e como os planetas orbitam o Sol. Eles realmente não têm uma trajetória precisa. Em vez disso, tudo explora todos os caminhos possíveis. Partículas massivas têm grandes ações comparadas ao H cortado, portanto, apenas caminhos muito próximos ao verdadeiro caminho de menor ação sobrevivem, por isso se assemelham mais a partículas. Se você for para partículas muito menores, como elétrons ou fótons, as ações são muito menores e então há mais dispersão nas trajetórias que eles realmente acabam tomando. Agora, você pode dizer: eu ainda não acredito em você, mas Casper tem essa demonstração incrível que deve convencer você 100% de que é realmente assim que o mundo funciona. Para fazer isso, eu tenho uma luz, um espelho e uma câmera. Agora, existem infinitos caminhos que a luz poderia tomar. E de acordo com Feynman, temos que somar as contribuições de cada um deles, incluindo caminhos que vão assim. Você pode dizer que ele é louco? Eu não sou louco, foi isso que aconteceu. Outra possibilidade é que ele possa vir aqui e ir embora. Ou ele poderia vir aqui e ir embora. Ou ele poderia vir onde você gostaria que ele viesse e fosse embora. E ele pode ir para lá e ir embora. E todas essas são possibilidades, entre outras. Cada um desses caminhos tem sua própria seta. Podemos olhar para todas essas setas e ver onde elas se alinham. Ao acender essa luz, você haverá refletir exatamente onde o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mas agora o que vou fazer é cobrir esse ponto para que não vejamos mais a luz refletir. E então vou provar que Feynman está certo, que realmente a luz também se comporta assim. É só que na maioria das vezes esses efeitos são anulados. Agora, isso parece impossível, certo? Mas vamos dar um zoom nesse pequeno pedaço bem aqui. Então vemos todos esses caminhos diferentes e as setas apenas girando em círculos. Então, quando você soma todos eles, eles simplesmente se anulam. Mas e se eu cobrir cerca de metade deles assim? Bem, agora, quando eu somo essas setas, você de repente vê uma grande seta resultante, e então, se eu puder de alguma forma cobrir este espelho em muitas e muitas tiras pequenas, eu deveria ser capaz de fazer a luz refletir assim. E eu posso fazer isso com este pedaço de folha bem aqui. Neste pedaço de folha existem cerca de 1000 linhas por milímetro, e isso deve ser suficiente para obter este efeito. Então deixe-me apagar as luzes. Então vamos ver. Vou ligá-lo em 3, 2, 1. Nós vemos! Nós vemos! Ah, isso é tão legal! Na verdade, parece muito mais estranho do que eu estava esperando. Eu estava esperando mais como um ponto, mas há muitos pontos onde está refletindo. Ah, ok. E só para mostrar, eu não estive enganando você. Bem embaixo está meu dedo, e mesmo com a luz acesa, sabe, vemos a luz refletir. E se removermos a capa, então o que vemos? Sim, vemos exatamente o reflexo normal onde ele sempre deveria ir, que é bem ali. E então temos agora todos esses reflexos extras.
Todos esses pedaços extras onde o padrão se alinha tão bem. Muito, muito legal. Quando eu estava falando sobre isso com um amigo, na verdade ele disse: sim, mas você está usando uma grade de difração. Isso é meio que trapacear, porque você obtém todos esses outros reflexos agora. E essa luz está indo em todas as direções. E então há mais uma coisa que eu estive super curioso para tentar. Eu também quero fazer isso com laser, onde eu ilumino o laser bem ao lado e então, se a luz tomar todos os caminhos possíveis, também deveríamos vê-la sair aqui. Provavelmente não deveria funcionar. Na verdade, tenho um laser bem aqui e podemos ver que quando eu o ilumino, ele realmente vai apenas para um ponto e você pode ver onde esse ponto está. Está bem ali, que é mais ou menos o mesmo lugar onde tínhamos nosso reflexo. E você também pode ver agora, se olharmos para esta vista, que você não consegue ver a luz do laser de jeito nenhum, certo? Eu posso ver o laser, mas tenho que trazê-lo para baixo até aqui, e então eu consigo meio que ver a luz. Mas, se eu apenas colocá-lo aqui em cima, você não consegue ver o reflexo. Agora, o que vou fazer a seguir é colocar este papel alumínio mágico, e vou colocá-lo aqui. Ah, e podemos desligar isso, e agora vamos ver o que acontece quando eu ligo os lasers. Espere, de jeito nenhum! De jeito nenhum! Funciona! Espere, o quê? Olhe para onde o laser está indo! Meu Deus! Isso realmente funciona. O quê? Essa é definitivamente a demonstração mais legal que já fiz. Então, o que eu estava fazendo é que eu estava segurando o laser e posso mostrar para você agora. Eu estava apontando para baixo assim, bem longe, e você ainda podia ver o reflexo. Mas se eu tirar isso, desaparece, e se eu colocar isso de volta, aparece. Então isso realmente mostra que não podemos nos livrar da área que dá zero, que realmente está cancelando. E se fizermos coisas inteligentes com isso, podemos demonstrar a realidade dos reflexos desta parte do espelho. Então a luz, e por extensão, tudo realmente explora todos os caminhos possíveis. Na maioria das vezes, os caminhos loucos interferem de forma destrutiva. Isso porque as ações dos caminhos próximos mudam rapidamente. Estudei física a maior parte da minha vida e sinto que nunca realmente apreciei a importância da ação e do princípio da menor ação. Mas agora acho que entendi. Agora compreendo por que físicos teóricos raramente mencionam energia ou forças quando questionados sobre seu trabalho. Na maioria das vezes falarão sobre ação. Ninguém na física de partículas aborda a física de partículas de um ponto de vista que não seja o de menor ação, mas ensinamos física historicamente e a menor ação é quase como o novo garoto na quadra para entender a física. E então, sim, nós construímos até isso, mas na realidade acho que a vida fica muito mais fácil quando você percebe que este princípio subjacente. Porque quando você faz isso, tudo o que você precisa fazer é escrever o lagrangiano correto para obter a ação correta, e surgem as leis da física. Você tem um lagrangiano distinto para a mecânica clássica, relatividade especial e eletrodinâmica, e assim por diante. É uma única estrutura matemática que, uma vez aprendida, você pode aplicá-la em diferentes lugares da mesma maneira exata. A busca pela teoria de tudo, que abrangerá toda a física, é na realidade a busca pelo lagrangiano, que pode gerar todas as leis da física neste universo. Até o momento, realmente não encontramos isso, certo? Porque podemos colar coisas juntas, mas não sabemos se essa é a estrutura matemática correta. Então, é isso que as pessoas estão procurando.